Tópicos em Filosofia Política. Uma introdução crítica ao neoliberalismo. Amaro Fleck, Filosofia, UFMG. Aula 3. O debate sobre o cálculo socialista. A ineficiência do planejamento. Na última aula, e na neoliberal, apresentei o esboço e a declaração de princípios da Sociedade Mont-Pelerin. Em um trecho do esboço, consta a seguinte passagem. Cito: a liberdade do consumidor ao escolher o que ele vai comprar, a liberdade do produtor ao escolher o que ele vai produzir, e a liberdade do trabalhador ao escolher a sua ocupação e seu local de emprego, são essenciais não apenas para o bem da própria liberdade, mas também para a eficiência na produção. Tal sistema de liberdade é essencial se quisermos maximizar resultados em termos de satisfações individuais. Afastar-se dessas liberdades individuais conduz à produção não apenas de poucos bens e serviços, mas de bens e serviços errados. Nós não podemos enriquecer simplesmente por consentirmos em ser escravos. Fecho citação. A crítica ao sistema que, supostamente, eliminaria a liberdade do consumidor, do produtor e do trabalhador é dupla. Por um lado, este sistema seria eticida, converteria todos em escravos. Por outro, ele seria ineficiente, converteria todos em pobres. Mas há uma longa história antes da união destes dois argumentos em uma mesma formulação. Estas críticas surgiram e se desenvolveram de forma independente. Na aula de hoje, vamos tratar apenas da tese de acordo com a qual este sistema, o do planejamento, é ineficiente. Em outras palavras, ele tornaria pobre a sociedade que o adotasse. Esta crítica remonta a discussões que ocorreram quase 30 anos antes do primeiro encontro da Sociedade Mont-Pelerin. Discussões estas que se tornaram bastante famosas. Trata-se do assim chamado debate sobre o cálculo socialista. Nesta aula, eu vou reconstituir brevemente este debate, ou melhor, estes debates, pois eles ocorreram em dois momentos distintos, em duas línguas diferentes e com interlocutores que tampouco eram os mesmos. No primeiro momento da aula, vou comentar sobre o debate ocorrido em Viena, na Áustria, entre 1919 e 1922. Para falar a verdade, não se trata exatamente de um debate, mas da crítica feita por Ludwig von Mises à obra de Otto Neurath. No segundo, analisarei a controvérsia surgida em meados da década de 1930. Neste momento, Friedrich von Hayek edita um livro crítico ao planejamento com uma tradução para o inglês da intervenção de Mises anos antes. Logo depois disso, um economista socialista polonês, Oskar Lange, escreve um artigo explicando como um planejamento socialista poderia contornar as dificuldades ali apontadas. Este artigo causa alguma dor de cabeça a Hayek. Para sustentar a tese de Mises de que o planejamento seria necessariamente ineficaz, ele precisa rever inteiramente seus argumentos. Mas esta reformulação teórica de Hayek vai desempenhar uma função crucial na teoria neoliberal do Aravante. E este é um dos motivos pelos quais, por sinal, é tão importante reconstituir toda esta história. No terceiro e último momento, vou mencionar algumas objeções e críticas posteriores, as quais indicam ou pretendem indicar limites e deficiências nesta crítica ao planejamento. Como sempre, a aula encerra com um resumo do que foi tratado e com as referências utilizadas em sua preparação. Quando o debate sobre o cálculo socialista ocorre, Mises não estava exatamente contente com o que via pelas ruas de sua cidade. Após a derrota na Primeira Guerra Mundial e o término do Império Austro-Húngaro, da monarquia de Habsburgo,
do qual Mises tinha sido um devoto servidor, a Áustria independente e republicana elege um governo socialista. A coalizão que o sustenta, entre os sociais-democratas e os sociais-cristãos, dura pouco mais de um ano, entre 1918 e 1920. Mas é um curto período que a parte principal do primeiro momento do debate ocorre. Ademais, se na Áustria republicana o governo socialista dura pouco, o mesmo não ocorre em sua capital. Os sociais-democratas terão o controle da cidade por mais de uma década, entre 1918 e 1934. Por isso, a Viena deste período é conhecida como Viena Vermelha. Trata-se, pois, de uma das mais ousadas experiências de socialismo municipal. Mises foi um de seus críticos mais contundentes. A sorte muda quando Engelbert Dollfuss dá um golpe de Estado na Áustria em 1933 e, aos poucos, institui um regime fascista de partido único. Aí, Mises volta ao governo, à sua posição de devoto servidor, enquanto seu oponente, Otto Neurath, busca seu segundo exílio. O primeiro, anos antes, foi quando teve que fugir às pressas da Bavária alemã, com o Freikorps em seu encalço. O terceiro, anos depois, será uma fuga da Holanda após a invasão dos nazistas. Os demais socialistas, só eles, tiveram destinos semelhantes: cárcere, execução, exílio. Mas o próprio Mises não pôde desfrutar por muito tempo de sua participação em um regime fascista. Sendo judeu, precisou também ele fugir quando Dollfuss foi assassinado, provavelmente pelos nazistas alemães. O nazismo aproximou-se ainda mais do antissemitismo nazi. Mas não é disso que trataremos aqui. O importante é apenas salientar que o primeiro momento do debate não ocorreu propriamente em um ambiente sossegado, nem foi desprovido de consequências práticas. Em 1919, Neurath apresentou uma conferência em Viena. Ele havia coordenado, um ano antes, uma proposta de socialização radical na brevíssima República Socialista da Baviera, em Munique, Alemanha. Para quem acha o nome familiar, sim, Otto Neurath é também o filósofo que participou ativamente do Círculo de Viena, defendendo o fisicalismo, e é ainda considerado como um dos fundadores do design por conta da criação do Isotype, uma forma de comunicação não verbal para popularizar estimativas e outras informações sobre a sociedade. Por tudo isso, poucos sabem que sua formação era em economia, mais precisamente, que ele havia estudado economia de guerra, além de ter um interesse especial por formações econômicas antigas ou bastante distintas. E por tudo isso, deu o convite para pensar um plano geral de como seria a economia de uma república socialista. E seu plano era, digamos assim, um bocado ousado. Ele sugeria abolir o dinheiro. Em vez de uma economia voltada para a produção máxima de riquezas, Neurath estava preocupado com melhores patamares de bem-estar e acreditava na realização disto por meio de um sistema de troca entre espécies. A propriedade privada dos meios de produção também seria abolida, em benefício de um controle centralizado e democrático. Assim, Neurath afirma: em vez de uma economia de livre mercado, a socialização trará uma economia administrativa, isto é, uma decisão feita centralmente para realizar um plano econômico, ou ao menos para sustentá-lo. Em vez de um governo dos senhores, como nós conhecemos, a socialização trará um governo pela comunidade e fará do povo inteiro o senhor de seu destino. Em vez de uma economia dos senhores, a socialização trará uma economia coletiva. Em vez de uma economia que serve uma casta privilegiada de senhores, a socialização trará uma economia que cria as mesmas vantagens para todos. Mas como, exatamente, esta produção seria distribuída?
Uma vez que o dinheiro e o mercado seriam abolidos, seria preciso calcular o quanto de cada mercadoria deve ser produzido e que parcela desta produção será dada a cada membro da comunidade, por meio de um ticket ou voucher. Em suas palavras, os salários dos trabalhadores e a renda do empreendedor poderiam ser pensados na forma de tickets para pão, leite, habitação, etc. Estes não seriam usados como meios de compra, mas funcionariam como vouchers para o recebimento imediato dos bens designados. Ainda se a transferência de tais vouchers for possível, a soma dos vouchers corresponderia à soma dos bens existentes. Neurath enfatiza a multiplicidade de regimes econômicos possíveis, tanto monetários quanto em espécie, e salientava que sua proposta consistia apenas em mostrar o modelo de uma entre muitas alternativas. Mas ela não teve tempo para ser implementada na Saxônia nem na Baviera, pois a República Socialista da Baviera não sobreviveu aos ataques dos Freikorps alemães. Neurath colaborou ativamente na Viena Vermelha, mas na área da educação e não na economia. Sua posição econômica não era de modo algum consensual entre os socialistas e os sociais-democratas. Ele foi duramente criticado por Max Adler, por exemplo. Ademais, cabe notar que Neurath nunca foi um marxista. Assim como Karl Polanyi, ele era vários socialistas a encontrar inspiração em outras fontes, sociedades antigas ou periféricas, para pensar um mundo futuro. Antes de passar às críticas de Mises, cito uma passagem de uma carta de Max Weber a seu amigo Neurath sobre o assunto. Eu concordo com sua visão de que a forma anterior de uma economia livre não retornará, ou, se o fizer, será muito modificada por considerações financeiras ou comerciais, e não por qualquer outra. Não vou derramar uma lágrima se isto ocorrer. Mas julgo a questão de forma semelhante a Eulenburg, e considero planos para uma economia planejada como diletantes, como imprudência objetiva e absolutamente irresponsável de um tipo que desacreditará o socialismo por um século e que atrairá tudo o que possa ser realizado agora nas profundezas de uma reação crassa. Isso é o que, infelizmente, prevejo. E esta é uma diferença entre nós. Temo que você contribua para o crescimento deste perigo, que você subestima. Mises assistiu uma das conferências dadas por Neurath sobre seus projetos de socialização da economia em 1919. Este foi o gatilho para ele escrever um de seus textos mais conhecidos, O Cálculo Econômico em uma Comunidade Socialista, publicado em 1920, na revista Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, algo como Arquivos de Ciências e Políticas Sociais. É comum encontrar referências a este texto em debates. Supostos defensores de Mises encontram ali uma refutação completa do socialismo. Para eles, o economista austríaco teria provado, já em 1920, que o socialismo seria impossível. Por isso, cabe esclarecer, aqui, o objetivo de Mises, que é bem mais modesto. Diz ele, já na conclusão de seu texto, o conhecimento de que a atividade econômica racional é impossível em uma comunidade socialista não pode ser usado como um argumento contrário ou favorável ao socialismo. Quem adota o socialismo por motivos éticos, consciente de que menos bens de primeira ordem serão fornecidos sob um sistema de propriedade comum dos meios de produção, ou quem deseja o socialismo por causa de ideais ascéticos, não se deixará ser influenciado em seus esforços por este fato. Ainda menos serão dissuadidos aqueles socialistas culturais, como Muckle, que esperam do socialismo principalmente a dissolução da mais terrível de todas as barbaridades, o racionalismo capitalista. Mas aquele que espera um sistema racional econômico do socialismo será forçado a reexaminar suas visões. Fecha citação.
Em outras palavras, Mises está dizendo somente que uma sociedade socialista não poderia produzir tanta riqueza quanto uma sociedade capitalista. Assim, alguém pode ser socialista por preferir a pobreza à riqueza, digamos, um cristão ascético. Alguém também pode ser socialista se achar que a sociedade deve atingir outra finalidade que não a otimização da riqueza, por exemplo, a diminuição do sofrimento ou patamares generalizados de bem-estar social. Este é o caso de Otto Neurath. Para ele, um sistema econômico bom não é aquele que mais produz, mas aquele que melhor satisfaz as carências humanas. Talvez este seja um dos motivos pelos quais, propriamente, não há debate algum. O que Mises acusa, a falta de uma eficiência econômica máxima, Neurath aceita deliberadamente como consequência inevitável. Ainda assim, para entender a crítica de Mises, precisamos perguntar o que é racionalidade econômica e por que, afinal de contas, não haveria racionalidade econômica em uma comunidade socialista? A resposta de Mises é um tanto confusa, pois ele pouco define os termos que utiliza. Aparentemente, para ele não há racionalidade econômica porque não pode haver cálculo econômico racional. Ele distingue os bens de primeira ordem, as mercadorias usuais, dos bens de segunda ordem ou de mais alta ordem, as matérias-primas e, em especial, o trabalho. Uma comunidade socialista não teria dificuldades com as mercadorias usuais, mas sim com os bens de mais alta ordem, que são intercambiados não entre indivíduos, mas sim entre empresas e indústrias ou entre indivíduos e indústrias. De acordo com Mises, não há eficiência econômica, pois estes bens de segunda ordem não seriam corretamente precificados, já que não existiria um livre mercado operando ali. Cito: em questões triviais e secundárias, poderia ser possível comprar e vender de forma racional, mas seria impossível falar de produção racional. Não existiriam meios para determinar o que é o racional e, portanto, a produção nunca poderia deliberadamente ser focada em eficiência econômica. O impacto disto é claro. Além das implicações quanto ao fornecimento de bens para os homens, a racionalidade da ação é suprimida da área que é seu domínio próprio. Adiante, Mises resume, cito novamente: onde não há livre mercado, não há mecanismo de precificação. Sem mecanismo de precificação, não há cálculo econômico. O problema, em especial, se dá na avaliação do valor do trabalho. O mecanismo de mercado dá conta de precificar o trabalho apesar de seu caráter subjetivo, isto é, possibilita a ganho entre comprador e vendedor desta mercadoria. Como operar isto sem tal mecanismo? Para Mises, um comitê pode muito bem fazer isto, mas não de forma racional, não de modo a garantir um cálculo econômico eficiente, não a ponto de garantir um modelo de contabilidade adequado. O debate austríaco não teve sequência. Mais de uma década depois, Hayek editou um volume intitulado Collectivist Economic Planning, Planejamento Econômico Coletivista, com o subtítulo Estudos Críticos sobre as Possibilidades do Socialismo. Além do artigo de Mises, o livro contava com 2 textos de Hayek, outros 2 textos críticos e um texto seminal de Enrico Baroni como contraponto. Este livro teve imensa influência do outro lado do Atlântico, em Walter Lippmann, servindo como inspiração para a redação de The Good Society. É provável que Hayek esperasse críticas socialistas, e devia mesmo estar se preparando para elas. Mas deve ter se surpreendido com sua origem. Outra vez, o assunto foi mais ou menos ignorado pelos marxistas, mas não por um economista neoclássico, com formação na então incipiente área da econometria e ardoroso defensor do planejamento, chamado Oscar Lange. Lange publicou, logo no ano seguinte, o artigo On the Economic Theory of Socialism, sobre a teoria econômica do socialismo, no qual analisava as objeções de Mises, mas também de Hayek e de Robbins, como veremos, no periódico The Review of Economic Studies, algo como Revista dos Estudos Econômicos. Ademais, Lange era bastante divertido. Eis como ele começa a sua argumentação.
Os socialistas certamente têm boas razões para serem gratos ao professor Mises, o grande advogado do diabo de sua causa. Foi seu poderoso desafio que forçou os socialistas a reconhecerem a importância de um sistema adequado de contabilidade econômica para guiar a alocação de recursos em uma economia socialista. Ainda mais, foi principalmente por causa do desafio do professor Mises que muitos socialistas se tornaram conscientes da verdadeira existência de tal problema. E, embora ele não tenha sido o primeiro a formulá-lo, e embora nem todos os socialistas desconhecessem completamente o problema, como é afirmado frequentemente, é verdade, no entanto, que particularmente no continente europeu, exceto na Itália, o mérito de ter feito os socialistas abordarem este problema de forma sistemática pertence inteiramente a ele. Tanto como uma expressão de reconhecimento pelo seu grande serviço prestado, quanto como uma lembrança da importância primordial da boa contabilidade econômica, uma estátua do professor Mises deve ocupar um lugar honorável na grande entrada do Ministério da Socialização ou do Conselho de Planejamento Central do Estado Socialista. Contudo, o professor Mises pouco desfrutará o que parece ser o único modo adequado de pagar a dívida de reconhecimento da parte dos socialistas. E é difícil censurá-lo por isto. Primeiro, ele terá que partilhar seu espaço com grandes líderes do movimento socialista, e esta companhia pode não lhe agradar. Além disso, para completar seu infortúnio, um professor socialista convidará seus estudantes, em um curso sobre materialismo dialético, para contemplar a estátua e assim exemplificar a astúcia da razão hegeliana que fez o mais convicto dos economistas burgueses servir, involuntariamente, a causa proletária. Mas o elogio a Mises é, em certa medida, mera formalidade. Afinal, Mises pouco conhecia o estado do debate, e mesmo no campo da crítica ao socialismo, ele logo foi substituído por posições mais refinadas, como aquelas do próprio Hayek e de seu colega na London School of Economics, Lionel Robbins. De acordo com Lang, contudo, o argumento do professor Mises foi retomado recentemente em uma forma mais refinada pelos professores Hayek e Robbins. Eles não negam a possibilidade teórica de uma alocação racional de recursos em uma economia socialista. Eles apenas duvidam da possibilidade de uma solução prática satisfatória do problema. Discutindo a solução oferecida por Baroni, Dickinson e outros, o professor Hayek diz que deve ser admitido que não é uma impossibilidade no sentido de que é logicamente contraditória, mas ele nega que o problema é capaz de uma solução prática em uma sociedade sem propriedade privada dos meios de produção. O assunto foi colocado muito claramente pelo professor Robbins. Ele diz: no papel, podemos conceber que este problema seja resolvido por uma série de cálculos matemáticos. Mas na prática, esta solução é bastante impraticável. Seria necessário elaborar milhões de equações na base de milhões de dados estatísticos, baseados sobre muitos mais milhões de cálculos individuais. Quando as equações fossem resolvidas, a informação sobre as quais elas foram baseadas já teriam se tornado obsoletas, e elas precisariam ser calculadas de novo. A sugestão de que uma solução prática do problema do planejamento é possível na base de equações de Pareto apenas indica que aqueles que apresentam isto não compreendem o que estas equações significam. O Lang está citando o livro The Great Depression, A Grande Depressão, de 1934, de Lionel Robbins. O problema, por conseguinte, não é a possibilidade de uma alocação de recursos racional. Afinal, esta possibilidade existe. O socialismo pode ser racional. O problema, de acordo com Hayek e Robbins,
é se isto é praticável, se é plausível. O mecanismo de mercado funciona de forma autônoma e descentralizada. Ele não depende de uma coordenação consciente e centralizada. O mecanismo de planejamento poderia funcionar, mas, para isso, precisaria de uma coordenação muito vasta e capaz de lidar com um volume de informações que muito dificilmente poderiam ser recolhidos e processados em tempo hábil. E aqui surge a resposta de Lang. De acordo com o economista polonês, um regime socialista poderia mimetizar o mecanismo de mercado, criando um pseudo capaz de desempenhar a mesma função de coordenação de alocação de recursos, autônoma e descentralizada. Com isso, Lang se torna um dos primeiros formuladores de uma corrente de pensamento ainda existente, a dos socialistas de mercado. Afinal, um socialista, por definição, é quem defende que os meios de produção não devem ser propriedade privada, e não quem defende que os mercados devem ser abolidos. São duas coisas inteiramente diferentes, e muitas combinações entre elas são possíveis. Tanto em uma comunidade socialista quanto em uma capitalista, seria um método simples de tentativa e erro. Para Lang, existem modelos muito distintos de socialismo, e o que ele está pensando é um regime de propriedade pública dos meios de produção que preserva tanto a liberdade de escolha no consumo quanto na ocupação, isto é, no qual cada um escolhe tanto o que vai consumir quanto no que irá trabalhar. O ponto é apenas manter a função paramétrica dos preços. Embora os preços variem de acordo com a oferta e a demanda, sendo, portanto, também resultados dos comportamentos individuais, já há preços quando os indivíduos chegam ao mercado, e por isso eles se adaptam àqueles. Isto tanto pode ocorrer em um sistema no qual a propriedade dos meios de produção é privada, quanto em um no qual ela é comum, seja ela estatal ou comunitária. Afirma Lang. Em um mercado competitivo, a função paramétrica dos preços resulta do número de indivíduos competindo ser demasiado grande para permitir que um deles influencie os preços por meio de sua ação. Em uma economia socialista, sendo centralizada a produção e a propriedade dos recursos produtivos, exceto o trabalho, os gerentes podem e devem influenciar os preços por suas decisões. Portanto, a função paramétrica dos preços deve ser imposta a eles pelo Comitê de Planejamento Central, como uma regra contábil. Toda contabilidade tem que ser feita como se os preços fossem independentes das decisões tomadas. Para fins de contabilidade, os preços devem ser tratados como constantes, como eles são tratados por empreendedores em um mercado competitivo. A técnica de atingir este fim é muito simples. O Comitê de Planejamento Central tem que fixar os preços e garantir que todos os gerentes de fábricas, indústrias e recursos façam sua contabilidade com base nos preços fixados pelo Comitê de Planejamento Central e não tolerar qualquer uso de outra contabilidade. Uma vez que a função paramétrica dos preços seja adotada como uma regra contábil, a estrutura de preços é estabelecida por condições de equilíbrio objetivo. Cada conjunto de preços e rendas de consumidores, um montante de cada mercadoria é oferecida e demandada. Assim, sempre de acordo com Lang, o Comitê de Planejamento não precisaria lidar com este imenso volume de variáveis que tornaria quase impossível o seu funcionamento. Ele precisaria, tão somente, ficar atento na escassez ou excesso de certas mercadorias e corrigir seus preços de acordo com isso. Não muito tempo depois da publicação do artigo de Lang, ainda em 1936, Hayek proferiu uma conferência no Clube Econômico de Londres, publicada no ano seguinte no periódico Econômica. O artigo intitula-se Economia e Conhecimento e representa, de biógrafo de Hayek, Bruce Caldwell, uma guinada em seu pensamento.
o assunto é retomado diversas vezes nos anos seguintes, até aparecer refinado no artigo O Uso do Conhecimento na Sociedade, publicado em 1945 no periódico American Economic Review. De fato, ao analisarmos com atenção o conteúdo destes artigos, há uma mudança bastante radical no argumento antes defendido por ele e por Robbins, e que remonta a Mises, de acordo com o qual o planejamento seria ineficiente. Isto é, Hayek seguirá defendendo a mesma posição acerca da ineficiência do planejamento, mas agora não mais por causa de uma suposta ausência de racionalidade ou impossibilidade de cálculo, tal como Mises defendera anos antes. A crítica, a partir de então, é praticamente a contrária. Não só não pode haver racionalidade na economia, como esta ausência é um requisito para ela funcionar bem. A partir de então, o motivo pelo qual o planejamento é ineficaz é justamente por não reconhecer isto. Seu suposto erro fatal é querer usar demais a razão, querer planejar o que funciona de modo espontâneo e, sempre de acordo com Hayek, deixaria de funcionar se deixasse de ser espontâneo. Nas palavras do artigo de 1937. O problema que pretendemos resolver é como a interação espontânea entre uma quantidade de pessoas, cada qual possuindo somente porções de conhecimento, produz um estado de coisas no qual os preços correspondem aos custos, etc., iria ser gerado através de controle deliberado somente por alguém que possuísse o conhecimento combinado de todos esses indivíduos. Fecha a citação. Assim, o problema econômico fundamental passa a ser uma questão de epistemologia, de teoria do conhecimento, ou melhor ainda, de como as pessoas utilizam os seus conhecimentos. O mercado passa a ser visto como um dispositivo quase mágico, capaz de agrupar conhecimentos disseminados e fazer uso deles sem um aparato central que reúna em si todas estas informações dispersas. E o planejamento é ineficaz justamente por prescindir deste dispositivo. Hayek esclarece o sentido do termo planejamento, empregado por ele. Cito: planejamento, no sentido específico em que o termo é usado no debate contemporâneo, significa, necessariamente, planejamento central, que dirige todo o sistema econômico de acordo com um plano unificado. Competição, por outro lado, significa planejamento descentralizado, por várias pessoas distintas. O próprio Hayek fornece um exemplo que esclarece o seu argumento. Examinemo-lo. Suponhamos que em algum lugar do mundo surja uma nova oportunidade para utilizar alguma matéria-prima, por exemplo, o estanho. E ainda que uma das fontes de abastecimento de estanho tenha sido eliminada. Não importa para nosso intento, e é significativo que não importe, qual dessas duas causas tornou o estanho mais escasso. Tudo o que os usuários de estanho precisam saber é que uma parte do estanho que eles costumavam consumir é agora mais lucrativamente empregada em outro lugar e que, em consequência disso, precisam economizar estanho. Não há nem mesmo a necessidade, para a grande maioria deles, de saber onde a necessidade mais urgente surgiu, ou porque há outras necessidades pelas quais eles precisam armazenar tal bem de consumo. Se apenas alguns deles conhecem diretamente a nova demanda e deslocam seus recursos para ela, e se as pessoas que estão cientes da nova lacuna então criada, por sua vez, preencham-na a partir de outras fontes, o efeito será rapidamente propagado por todo o sistema econômico e influenciará não só todos os usos do estanho, mas também aqueles de substitutos e de substitutos dos substitutos, e ainda o fornecimento de todas as coisas feitas de estanho, seus substitutos e diante. E tudo isso sem a grande maioria dos instrumentais que provocam essas substituições, sem saber nada sobre a causa original dessas mudanças.
O mecanismo de mercado, portanto, processa automaticamente todos os efeitos das mais ínfimas mudanças. Ele repassa, instantaneamente, as informações necessárias para cada participante prever, com alguma razoabilidade, as suas expectativas, rever seus cursos de ação, produção, consumo. Nem mesmo o computador mais inteligente seria capaz de lidar com tamanho volume de dados e processá-los com tamanha rapidez. Quanto mais um comitê centralizado humano, demasiado humano, com todas suas falhas, vieses, deslizes. Daí que Hayek conclua com um elogio às ordenações espontâneas. Outra vez, em suas palavras, como Alfred North Whitehead disse em outra ocasião, é um truísmo profundamente errado, repetido por todas as cartilhas e por pessoas eminentes ao proferir discursos, que devemos cultivar o hábito de pensar no que estamos fazendo. O caso é exatamente o oposto. A civilização avança ao ampliar o número das operações importantes que podemos realizar sem pensar nelas. Isso é de profundo significado no campo social. Fazemos uso constante de fórmulas, símbolos e regras cujo significado não compreendemos, e por intermédio de seu uso que nos valemos da assistência daquele conhecimento que, individualmente, não possuímos. Desenvolvemos essas práticas e instituições ao fundar nossas construções sobre hábitos e instituições que provaram ser bem-sucedidos em sua própria esfera e que, por sua vez, tornaram-se a base da civilização que construímos. O sistema de preços é apenas uma daquelas formações que o homem aprendeu a usar, embora ainda esteja muito longe de ter aprendido como fazer um melhor uso dele, depois de ter tropeçado, sem compreendê-lo. Por meio dele, não só a divisão de trabalho, mas também a utilização coordenada de recursos baseados em conhecimento igualmente compartilhado, tornou-se possível. Em resumo, Hayek conclui que o mercado competitivo é necessário justamente porque ele nos desobriga de fazer cálculos. A falha do planejamento é nos obrigar a fazer cálculos demais e demasiado complexos para nossas capacidades falíveis. Antes de passar para as reverberações contemporâneas do debate, duas observações feitas por Inset acerca da questão. A primeira é um belo resumo de toda a querela. De acordo com O'Neill, a extensão na qual Hayek se apropriou do argumento de Mises tem sido sobrevalorizada. O'Neill argumenta que Hayek se afastou tanto de Mises quanto da economia neoclássica. Ele afirma que conhecimento não era essencial aos argumentos de Mises, e escreve que, ao focar sobre assuntos epistêmicos, não é Lange que se afasta de Mises, mas Hayek. Além disso, O'Neill chama atenção para as posições originais de Otto Neurath sobre problemas de racionalidade e comensurabilidade. Parte da razão pela qual Neurath argumentou a favor de uma economia natural era porque ele criticava a noção de cálculos monetários de valor poderiam ser racionais, em qualquer sentido da palavra. Como observado, Mises argumentou contra aquelas posições, alegando que a tomada de decisões racionais requeria dinheiro para que comparações pudessem ser feitas ao escolher priorizar um fim possível em detrimento de outro. Lange admitiu este argumento, mas então mostrou a possibilidade matemática do cálculo econômico com planejamento central. O'Neill argumenta persuasivamente que Hayek, em sua crítica subsequente de Lange, virou ao avesso o debate, fazendo uso dos argumentos originais de Neurath. Mises argumentou que o socialismo aboliria a racionalidade, enquanto Hayek alega que o racionalismo era um dos principais erros intelectuais por trás do socialismo. A segunda é uma observação sobre a nova concepção de mercado que desempenha função central na doutrina neoliberal. O argumento que quero fazer
é que nos debates sobre o cálculo socialista encontramos as primeiras sementes da concepção neoliberal muito importante acerca do que realmente é o mercado e o que ele faz. Philip Mirovsky descreveu isso como uma mudança desde uma visão neoclássica padrão do mercado como um dispositivo estático para alocação de recursos, para algo muito maior e mais metafísico. Mirovsky argumenta que os neoliberais emprestaram inconscientemente uma metáfora do campo em desenvolvimento das ciências da computação e começaram a ver o mercado como um processador de informações, mais poderoso e abrangente do que qualquer ser humano ou organização de seres humanos. Especialmente a intervenção de Hayek transformou a suposta impossibilidade do socialismo em uma questão de epistemologia, uma das maneiras de como o conhecimento chegou em um mundo moderno, entrelaçado, e disto resultou um modo inteiramente novo de ver os mercados. Não mais apenas espaços imaginados de troca e comércio. Os mercados foram vistos como mediadores da modernidade. Os assim chamados debates sobre o cálculo socialista reverberam até hoje em inúmeras discussões. É impossível adentrar em todas elas, mas gostaria, aqui, ao menos de mencionar alguns desdobramentos, ou melhor, algumas críticas que foram feitas à tese de que o planejamento é, necessariamente, ineficiente, seja por sua falta de racionalidade, como queria Mises, ou por sua confiança desmedida na racionalidade, como quis Hayek. A primeira é feita, entre outros, por Alan Freeman, que Mises e Hayek criticam uma visão caricata do planejamento. Assim, as críticas destes autores pouco ou nada dizem a respeito dos muitos modelos diferentes de planejamento utilizados. Ele nota, em especial, que o planejamento quase nunca decide os detalhes, mas apenas as regras gerais. Isto é, não precisamos de planejamento para saber quem vai embarcar no ônibus, mas sim para saber onde e em qual horário ele passará. Por isso, o planejamento não precisa lidar com tantas informações como Hayek sugere, e ele é imprescindível para os indivíduos pensarem os seus planos de ação, produção e consumo. A segunda, em tom semelhante, diz simplesmente que a tese da ineficiência do planejamento foi falseada, isto é, já foi empiricamente refutada. O planejamento central não necessariamente é ineficiente quando opera em ampla escala. A prova disso são empresas como a Walmart e a Amazon, pois elas utilizam planejamento central lidando com um volume gigantesco de dados e variáveis. A terceira objeção diz respeito ao cerne do argumento de Robbins, mais tarde lido por Hayek. Se o problema do planejamento central for que ele precisaria lidar com uma quantidade tão gigantesca de dados e variáveis, de forma que processar todas essas informações demandaria tempo demais, então, por causa do avanço das tecnologias da computação, ele não existe mais. Em uma análise recente, Martin Grötschel, do Instituto Zusa de Berlim, afirmou que, usando os computadores e softwares que existiam em 1982, seriam necessários 82 anos para resolver um problema particularmente complexo de planejamento da produção. Em 2003, o mesmo problema poderia ser resolvido em cerca de 1 minuto. As duas primeiras objeções afirmam que a crítica ao planejamento foi equívoca ou falsa. A terceira pode até reconhecer que ela era válida nas condições da época, não ultrapassada, obsoleta, por causa dos avanços tecnológicos. Em resumo, a tese segundo a qual o planejamento é ineficiente remonta aos debates sobre o cálculo socialista. Estes debates ocorrem em 2 momentos. O primeiro, em língua alemã, com as críticas de Mises a Neurath. O segundo, em língua inglesa, com o diálogo entre Hayek e Lange. Neste percurso, a crítica ao planejamento se transforma radicalmente. Para Mises, o planejamento era ineficiente por ser irracional. Para Hayek,
Não há racionalidade econômica alguma, nem em uma comunidade socialista, nem em uma capitalista. Ainda assim, o planejamento econômico seria incapaz de gerar os bens necessários para uma sociedade complexa. A argumentação de Hayek altera a compreensão do que é o mercado. Este passa a ser visto como mediador fundamental das sociedades modernas. Não obstante, no debate contemporâneo, a posição de Hayek e de Mises é criticada por a. ter uma compreensão equivocada do planejamento, e por isso nunca ter sido adequada. B. Ter sido falseada empiricamente, pois o planejamento se mostrou mais eficiente em muitos casos. E C. Ter se tornado obsoleta, pois este problema técnico foi superado com o desenvolvimento tecnológico. Na preparação desta aula, foram consultadas as seguintes obras.